Isso aqui é gravíssimo. Marcel Van Hatten denuncia uma fraude em prova que foi juntada pela PGR contra o Felipe Martins no processo da tal da trama golpista. Depois daquela fraude do registro da imigração do Felipe Martins nos Estados Unidos, aquela fraude que apontava mentirosamente que ele teria entrado nos Estados Unidos e que foi usada para manter ele preso por 6 meses sem sequer uma acusação criminal, nós temos agora a denúncia de uma nova fraude. Dessa vez os registros de entrada do Felipe no Palácio da Alvorada, no ninho da serpente ali. E é tão grave isso aqui, é tão absurdo que eu parei tudo aqui no aeroporto para contar essa história para vocês. A história está se repetindo, gente, mas dessa vez a gente teve um guerreiro denunciando tudo isso lá no plenário da Câmara dos Deputados. E no final desse vídeo eu vou te mostrar ainda também o novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes que acabou de ser protocolado. Bora então aqui ver esse vídeo que em seguida eu vou te dar o contexto para você entender muito bem toda essa história. Presidente, sabe o que a PGR juntou? Enquanto a LAI do governo Lula mandou para 2 instituições a lista daqueles que frequentaram o Palácio da Alvorada no mês de dezembro, aliás, uma delas é o ano inteiro, em formato digital, toda digitadinha, planilha de Excel, a Procuradoria-Geral da República, ouçam isso, Paulo Gonet, acrescentou documentos escritos à mão com o registro de entrada e com a assinatura à mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui, de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso, está um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Gente, vamos relembrar que o Felipe Martins ele ficou preso com base numa fraude por 6 meses e ele não delatou. Mas é pior do que isso. Eles alegaram que ele teria participado dos crimes porque ele teria apresentado a tal da minuta golpista numa reunião lá dentro do Palácio da Alvorada. Contudo, todas as provas juntadas pela defesa mostram o contrário. Mostram que ele estava longe da Alvorada naquele horário, como registros de uso de celular em outros locais, iFood, Uber. Mas é agora que vem a denúncia mais grave feita pelo Marcel. Presta atenção aí, ó. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. Uma fraude. É ou não é? Não vou afirmar. Não preciso, talvez, não precisa ser perito. Alguém precisa? Não. Senhor presidente, isso aqui é gravíssimo. E aí o PGR acrescenta isso e a defesa não tinha nem o direito de se defender. Ditadura. Aí hoje Alexandre de Moraes dá um esporro no PGR porque fez o mesmo de colocar também documentos fora do prazo em outro processo do núcleo 4, se eu não estou enganado. E Alexandre de Moraes pede para o PGR retirar porque ele viu o problema que está dando. Então, senhor presidente, isso aqui é um problemão. Que é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado. Ele não viajou, agora aqui no Brasil. Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque, diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. As cautelares precisam ser imediatamente cancelados e ele precisa ser indenizado pelo Estado brasileiro. Presidente. Gente, isso aí é gravíssimo, isso aí precisa ser investigado. Se essa falsificação aconteceu, é um escândalo. A questão é quem dentro do governo Lula falsificou essas assinaturas. Vamos lembrar que já teve aquele outra fraude de registro de entrada nos Estados Unidos. A questão é a quem interessava aquilo prender ele por meses para forçar uma delação. E agora, a quem que registra, a quem que interessa essas fraudes das assinaturas? Se não foi o governo Lula, onde que essas falsificações aconteceram? Dentro da investigação? Lembrando aqui que o Jeffrey Chikine, ele já provou, como eu mostrei em um vídeo aqui no canal, que as assinaturas são falsas. E ele provou isso por meio de uma perícia grafotécnica, de um trabalho de um perito que foi feito por um dos maiores peritos do Brasil e que é reconhecidíssimo na sua área. Então é quase uma certeza que houve ali algum tipo de falsificação. Sem falar que é visível a olho nu, gente. Qualquer leigo percebe que não foi a mesma pessoa que fez aquelas assinaturas todas. Ou seja, teria sido produzido um documento fraudulento, para incriminar o Felipe Martins, para colocá-lo na cena do crime, ou melhor, na cena da reunião do suposto golpe, da suposta trama golpista, que todas as testemunhas presentes dizem que aconteceu sem a presença do Felipe Martins. Nenhuma pessoa presente nessa reunião diz que o Felipe estava lá, apenas o Mauro Cid. E qual que é a consequência se a fraude for comprovada, hein, Deltan? Os responsáveis eles podem responder por falsidade ideológica, prevaricação, fraude processual, além de enfrentar um processo disciplinar ou até perder o cargo por crime de responsabilidade. Embora, com o Senado que nós temos, isso pareça muito improvável.
Sem falar que essa prova supostamente falsa coloca sob suspeita toda a lisura ali do processo, numa ação que a gente já sabe que está repleta de abusos, especialmente contra o Felipe Martins. Pessoal, a coragem do Marcel para fazer essa denúncia no plenário está no DNA dos integrantes do nosso time do Partido Novo. A nossa bancada, inclusive, acabou de protocolar hoje à noite um pedido de impeachment do Moraes baseado nos últimos abusos desse processo. Você pode conferir os detalhes disso lá nas minhas redes.